Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: sobreviventes da Kiss retornam para Santa Maria depois do júri. Recurso pela prisão de condenados do caso Kiss pode ser julgado nesta quinta-feira. E ainda, ônibus com estudantes universitários de Santa Maria tomba na Freeway. 3 jovens ficam feridos. Veja também: 6 pessoas são indiciadas por execução de adolescente em Restinga Seca. Confira estes e também muitos outros assuntos em 15 segundos no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Após 13 dias intensos de expectativa, apreensão e muita emoção, chegou a hora de voltar para casa. Familiares de vítimas e sobreviventes que acompanharam o júri da Kiss em Porto Alegre já estão em Santa Maria. O ônibus que levou de volta cerca de 30 familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia da Kiss saiu do Hotel de Trânsito de Porto Alegre às 10h20 da manhã. Muita coisa mudou nesses últimos 13 dias. As pessoas que chegaram aqui em Porto Alegre no dia 30 de novembro não são mais as mesmas, que embarcam agora de volta para Santa Maria nesse dia 12 de dezembro. Para alguns, a ficha ainda nem caiu. A gente só sabe que aconteceu, o júri aconteceu, eles foram julgados, foram condenados, mas a gente ainda não parou para assimilar a imensidão desse, como é que eu digo, não é uma vitória, eu digo desse ato, porque quem ganhou foi a população, foi a sociedade. Em uma das malas seguia presente a recordação da filha perdida, mas a despedida teve um clima mais descontraído e aliviado, pouco menos de 48 horas depois da sentença. A diferença é que a vida da minha filha não foi em vão, e nem a morte dela. Que teve pais que lutaram para que isso não caísse no esquecimento. Ainda no sábado, os familiares se reuniram com as equipes de apoio e os voluntários que os acolheram durante o período em que estiveram em Porto Alegre, como forma de agradecimento ao suporte, carinho e empatia recebidos. Acho que eu preciso de alguns meses ainda para processar tudo que eu senti nesse período, que foi muito intenso. Cada turno valia por vários dias, assim, parece, de experiência. Então, agora é o momento de dar uma relaxada no corpo mesmo, na cabeça e poder viver daqui em diante, né? Que o capítulo é outro agora. Eram quase 4 horas da tarde de domingo, quando familiares e sobreviventes da Kiss, que acompanharam o júri em Porto Alegre, chegaram de volta em Santa Maria. O alívio da chegada em casa contrastou com a tensão dos últimos dias do júri do caso Kiss. 13 dias e uma viagem depois, os familiares e sobreviventes que acompanharam o júri da Kiss em Porto Alegre retornaram para Santa Maria e chegaram aplaudidos na Praça Saldanha Marinho. Todos se juntaram a um grupo que os aguardava na tenda da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. E aqui na tenda a recepção seguiu, com falas, palmas, abraços, homenagens e um presente. O presidente da AVTSM, Flávio Silva, repetiu o que já havia dito na saída de Porto Alegre. Ele comentou a mobilização para derrubar o habeas corpus que mantém os 4 réus em liberdade depois da condenação. Porém,
Além disso, ele falou no trabalho para manter a memória das vítimas e a necessidade de garantir a bandeira da prevenção hasteada para que novas tragédias como essa não se repitam. Isso é uma demonstração de que a gente não está sozinho, essas pessoas estão junto, fortalecendo, nos apoiando e fortalecendo essa nossa luta. Neucide Almeida Conzen, mãe de Jéssica Conzen, vítima da tragédia, se emocionou com a recepção. Ela lembrou a tensão dos dias de júri e comentou a saudade de casa. Agora hoje eu estou mais calma, mais leve. Agora eu vou viver para meu marido, meu filho e as minhas netas e a minha nora. Vou deixar ela descansar um pouco, porque ela estava muito cansada. A faixa com as 242 vítimas do incêndio que foi levada a Porto Alegre será guardada no clube comercial. O painel em que foram escritas mensagens durante o júri também será retirado da tenda. Um novo projeto para o local será elaborado conforme a AVTSM. A tenda vai permanecer ali. As cruzes que foram colocadas no viaduto Evandro Ber serão retiradas, mas ainda sem prazo para isso. E ao vivo aqui no JD, nós estamos recebendo o jornalista Denise Olim para o seu comentário de hoje. Nós seguimos falando sobre o julgamento e os desfechos, os desdobramentos do caso Kiss. Deni, boa noite. Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos. Nesta tarde, o Tribunal de Justiça do Estado confirmou que nesta quinta-feira poderá julgar o mérito do habeas corpus concedido na sexta-feira e que deu a liberdade aos 4 réus. Lembrando que na sexta-feira, enquanto o juiz lia a decisão e a sentença com as penas, ele determinou a prisão imediata dos 4 réus porque as penas passavam de 15 anos e isso era permitido por lei. Porém, logo na sequência, ele recebeu o habeas corpus concedido por uma instância superior ao Tribunal de Justiça, segunda instância, por um desembargador que deu uma liminar. Com isso, o juiz não poderia descumprir essa decisão e determinou que os 4 réus respondessem em liberdade, não precisassem ser presos naquele momento. Porém, segundo o Tribunal de Justiça, se o Ministério Público entrar com recurso até amanhã, na quinta-feira é provável que os outros desembargadores, que a turma decida o mérito, ou seja, se o habeas corpus será mantido ou não. Então, é possível que na quinta-feira os desembargadores mantenham essa decisão para que os réus continuem respondendo à liberdade ou determinem que eles sejam presos. Pelo que eu conversei com especialistas na área de direito, eles acreditam que a tendência é que os réus continuem respondendo à liberdade, mesmo que consigam, por exemplo, o Ministério Público consiga derrubar essa liminar, em instâncias superiores isso acabará sendo derrubado e eles poderão responder em liberdade. Em relação às penas, muito se fala, técnicos falam, especialistas na área de direito dizem que alguns acreditam que as penas foram um pouco elevadas. Na minha opinião, o que eu acho que pesou bastante foi o argumento do Ministério Público de que a tragédia de 242 vítimas não ficasse impune, ou seja, o Ministério Público argumentou muito que se fosse determinado uma pena por homicídio culposo, praticamente os réus não iriam ficar muito pouco tempo presos, No caso do Elissandro Spor, que a pena é 22 anos e 6 meses, como tem aquela questão do cumprimento de 1/6 da pena, se a condenação for mantida em todas as instâncias, a tendência é que ele fique menos de 4 anos no regime fechado e depois vá progredindo para o regime semiaberto. Então, por isso eu acho que acabou pesando esse argumento do Ministério Público de que, se fosse para homicídio culposo, eles praticamente não iriam cumprir pena, e mesmo com esses 22 anos, na prática, em regime fechado, daria cerca de 4 anos. Então, acho que isso acabou influenciando na cabeça dos jurados, que, na realidade, eles não precisam nem usar nenhum argumento, eles só dizem sim ou não, e não precisam argumentar por que queriam ou não a condenação, e eles têm a palavra final. Claro que agora pode ter recursos, e isso levar anos e anos até uma decisão final, ao risco até de um pedido de anulamento do júri, como ocorreu no caso Bernardo, em que o pai, Leandro Boldrini, teve o seu júri suspenso, anulado, na sexta-feira, 2 anos e meio após a realização do júri. É com vocês, Kellen e Vilceu.
Tá bem, Denise Olim, obrigada então pelas informações e pelo seu comentário. E 6 pessoas foram indiciadas por participação na morte de Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos, em Restinga Seca. A adolescente foi morta no dia 14 de novembro e o corpo encontrado no dia 2 de dezembro, enterrado em uma região de mata. Confira na reportagem de Maurício Barbosa. Em uma entrevista coletiva, a Polícia Civil de Santa Maria divulgou para a imprensa o indiciamento de 6 pessoas por envolvimento na morte da adolescente Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos. Um homem que seria um dos líderes da facção e o mandante do crime já está preso. 3 suspeitos que teriam cavado o buraco e enterrado a vítima também já foram presos pela polícia. E o casal, que seria o responsável pela execução, está foragido. Pelo menos 2 suspeitas de fazer parte da facção enviaram áudios para a mãe da vítima com ameaças para que ela pagasse a dívida de R$ 450 que a filha teria com a facção. O que eu vou te dizer? Dá uma pesquisada nos bala na cara, vê o que a gente faz com as pessoas, se é isso que a senhora quer para sua filha, se essa senhora realmente é mãe, né? Porque se diz de um filho meu que vai morrer por causa de 450 e tu vai deixar, que mãe que tu é, por isso que a tua filha é uma porque a educação vem de casa, tá? Então faz assim, ó, já prepara o caixão, que uma mãe dessa eu vou matar, porque ela nem merece uma mãe assim. Já prepara o caixão, então, já liga, vou avisar a avó dela que tu mandou matar ela, então. O delegado Sandro Mainers destaca o esforço dos investigadores da Polícia Civil para apurar o envolvimento dos suspeitos e esclarecer o crime. Todos eles indiciados por organização criminosa, e alguns deles indiciados também por extorsão qualificada, porque eles é que ameaçavam a mãe, assustavam a mãe, mandavam vídeos ameaçadores para que a mãe fizesse o pagamento da dívida que a menina, vamos chamá-la assim, havia contraído junto àquele ponto de venda de drogas. Na verdade, nenhum deles é natural da Restinga Seca, todos são de Porto Alegre ou região metropolitana. Isso é uma característica das facções, né? Todo mundo veio de fora, né? Todos são indivíduos estranhos ao ambiente, vem ali para... Infelizmente, Restinga tem passado por essa situação há algum tempo, e isso que a Polícia Civil vem enfrentando nas mais diversas ações que tem feito nos últimos 2 anos lá, que é combater a chegada das facções da cidade, que trouxe uma violência que não existia lá anteriormente. Conforme a delegada Elizabeth Shimomura, foram realizadas diversas diligências e de todas as técnicas investigativas para ajudar a elucidar o caso. Inúmeras diligências, todas as técnicas investigativas, né, foram utilizadas, quebras de dados bancários, quebras de dados telefônicos, interceptação, quebras de rede Facebook, mandados de buscas, tá, inquirição de presos, oitiva de testemunhas, e também a visualização de todas as imagens captadas pelo sistema de monitoramento da cidade, que foi, assim, de grande importância. Um jovem de 23 anos morreu na madrugada de sábado após sofrer um acidente de carro na RSC 287 em frente à base aérea de Santa Maria. A vítima foi identificada como Christian Bolson César. O batalhão rodoviário da Brigada Militar foi acionado por volta das 4h30 da manhã. O carro com placas de Santa Maria capotou e parou sobre o gramado em frente à base. O veículo ficou totalmente destruído e sem indícios de que teria se chocado com outro carro. A vítima foi localizada do lado de fora do carro e já sem vida. A carteira com os documentos de Christian foram localizados aproximadamente 80 metros do local onde estava o veículo. Um ônibus de turismo que transportava estudantes universitários de Santa Maria tombou na madrugada desta segunda-feira na Freeway em Gravataí, região metropolitana. O acidente aconteceu por volta das 2h20 da madrugada no quilômetro 62 da rodovia, no sentido interior capital. Dos 44 ocupantes do veículo, 3 ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Os outros ocupantes do ônibus foram removidos para um outro veículo da empresa para seguir viagem.
A maioria dos passageiros era de universitários que haviam fretado o coletivo para participar de eventos festivos em Laguna, Santa Catarina, de onde o ônibus retornava durante a madrugada. O trânsito no local precisou ser interrompido em uma pista para atendimento da ocorrência até por volta das 5 horas da manhã. A Polícia Civil de Rosário do Sul deflagrou na última sexta-feira uma operação em combate à venda ilegal de medicamentos controlados. A Operação Tarja Preta resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. Além disso, dois farmacêuticos, que seriam os proprietários de 2 farmácias, tiveram as prisões preventivas decretadas. Um dos suspeitos foi preso e o outro encontra-se foragido. Na joalheria da sócia proprietária de uma das farmácias, mãe do investigado que fugiu, foram encontradas grandes quantidades de remédios controlados, incluindo vários com validade vencida. A proprietária foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e crime contra as relações de consumo. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram os remédios sendo levados de uma das farmácias para a joalheria, o que indica que os investigados tiveram informação sobre a operação horas antes. Outro indício do vazamento é que na casa do foragido havia uma barricada de sofás, como forma de impedir a entrada da equipe. Durante a investigação, comprovou-se o envolvimento de 6 pessoas na venda de medicamentos controlados sem receita. E a seguir, inaugurado o prédio do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. O local será voltado para as atividades do curso de fonoaudiologia. E ainda hoje, dose de reforço para quem tomou Janssen começa a ser aplicada esta semana. O JD faz agora o intervalo e você confere ao vivo imagens da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Rua General Neto, agora que são 6h23 e nós voltamos em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame. Há 40 anos construindo histórias. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição.
Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Nesta segunda-feira foi inaugurado o prédio 26E do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. O local é voltado para as atividades do curso de fonoaudiologia. A cerimônia de inauguração ocorreu no hall de entrada do prédio da fonoaudiologia da UFSM. O local começou a ser construído em 2015 e era ocupado desde 2019 por estudantes, professores e servidores da universidade. A chefe do Departamento de Fonoaudiologia, Ângela Ruviaro Busanello, comentou sobre a importância do evento para formalizar as atividades que já eram desenvolvidas no espaço. Então não tem como ser outro sentimento não de alegria, de gratidão, de agradecimento por todo mundo ao longo desses longos, muito mais até de 10 anos, trabalharam para a gente estar nesse prédio hoje. Porque isso leva não só para a nossa comunidade acadêmica, mas para a comunidade como um todo, um serviço de muito mais qualidade, um serviço mais coerente com o que a fonoaudiologia, enquanto profissão, se propõe a entregar e a levar. A cerimônia também contou com a participação de autoridades da instituição. Entre as questões citadas pelo reitor, Paulo Afonso Burman, estão as dificuldades na construção do prédio e os problemas enfrentados no caminho, como a interdição do local em 2019. Ele também falou sobre as contribuições do espaço para a comunidade escolar. Tantas angústias, tantas frustrações que nós acompanhamos com uma sensação de impotência muito ruim, professor Lima? Está aqui, nós estamos com um processo que não avança pelas dificuldades inerentes a todas essas questões que envolvem a contratação de empresas que prestariam o serviço que todos nós esperávamos que prestassem. Fora isso, tivemos alguns projetos de projeto da edificação, infiltrações, enfim, uma série de elementos aí que trouxeram realmente acúmulos que resultaram em atrasos sobre atrasos. E o que nós temos aqui hoje é o resultado desse esforço coletivo, dessa participação de todas e todos. Num ambiente que, se não está adequado, totalmente adequado, ele estará totalmente adequado, tenho certeza disso. Por conta daquilo que nós precisamos, de um espaço seguro, de um espaço de conforto acadêmico, para que os nossos estudantes, especialmente os nossos estudantes, os nossos servidores e servidoras, possam desenvolver a sua atividade laboral aqui, contribuindo para a melhoria de todos os indicadores da universidade. Até outubro deste ano, o prédio 26E foi utilizado para o projeto de pesquisa das vacinas contra a Covid-19. A partir de agora, o local vai ser destinado para as atividades de pesquisa, ensino e extensão do curso de fonoaudiologia. Além disso, o espaço também deve continuar recebendo os serviços do setor administrativo e do setor de próteses auditivas do Hospital Universitário. Alunos da educação básica vão ter uma semana para assistir às transmissões de cada um dos 130 cursos e trabalhos de pesquisa, ensino e extensão da Universidade Federal de Santa Maria. De 13 a 17 de dezembro acontece mais uma edição do Descubra UFSM, evento que apresenta aos alunos da rede básica os mais de 140 cursos e projetos de pesquisa, ensino e extensão dos 4 campi da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos aí movimentando todos os cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, também os cursos técnicos subsequentes, o ensino médio integrado, o ensino médio do CETISM, o ensino médio do próprio Colégio Politécnico,
Também a participação de projetos estratégicos do Hospital Veterinário, do Hospital Universitário de Santa Maria, da Polifeira, do Projeto Zelo, né, do Lapix, enfim, de diversos projetos que movimentam e têm interação com a comunidade. Nesse período da pandemia, o evento ocorre novamente de forma remota. Será através de transmissões ao vivo e gravadas que os alunos do ensino médio poderão sanar dúvidas com acadêmicos, egressos e professores das mais variadas áreas do conhecimento da UFSM. Então esse nosso estudante ele vai lá e busca, na hora da sua escolha, ele tem hoje um material muito mais rico em termos de tecnologias em rede, com redes sociais, com o uso do YouTube, e que tem facilitado muito, né, para que esse jovem possa ter acesso a esses materiais sobre os cursos. Confira a programação completa do Descubra em diariosm.com.br. E segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria. Nesta terça-feira, podem se vacinar pessoas que fizeram a primeira dose até 15 de outubro e estão em atraso com a segunda dose da Pfizer. Dose de reforço para quem fez a segunda dose até 18 de julho. E primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. As ações acontecem a partir da 1h30 da tarde até as 4 horas da tarde. Acamados e cuidadores que já receberam a segunda dose também podem se vacinar. As equipes da Secretaria de Saúde vão retornar aos endereços, portanto não há necessidade de agendamento. A dose de reforço para quem tomou a Janssen começa a ser aplicada a partir desta quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. Profissionais da construção civil que receberam a dose única da Janssen no dia 8 de julho poderão receber a dose de reforço. A aplicação acontece no Clube Dores para pedestres e no campus da UFSM para pessoas em veículos. Quem fez a vacina na loja Avan poderá receber a dose de reforço em qualquer um dos locais. No sábado, é a vez de motoristas do transporte rodoviário de cargas, empregados, cooperados ou autônomos, que fizeram a dose única no dia 3 de julho, receberem este reforço. A aplicação será feita no posto Sim, na BR-392. E na manhã desta segunda-feira, o projeto Vozes que Curam, idealizado pela fonoaudióloga Carla Viegas, alegrou os pacientes do Hospital Universitário de Santa Maria. Neste ano, participaram os artistas Léo Paim, Manu Ferraz, Dida Larruscaim e Beto Pires. Com o objetivo de alegrar os pacientes internados no Hospital Universitário de Santa Maria, o projeto Vozes que Curam, idealizado pela fonoaudióloga Carla Viegas, realizou mais uma edição na manhã desta segunda-feira. Com a participação dos artistas Léo Paim, Manu Ferraz e Dida Larruscaim, que já participaram do The Voice Brasil, e do grande músico santamariense Beto Pires, os corredores do USM se encheram de alegria e emoção. Para Manu Ferraz, o momento foi para confortar corações. Eu tô adorando, assim, eu acho que é uma ótima forma de agradecer a tudo que está acontecendo, de mandar umas forças positivas para as pessoas daqui que necessitam dessa paz, desse amor da gente, então eu acho uma ótima forma de agradecer. Os artistas passearam por todos os corredores do hospital, mas foi na pediatria que a criançada quis participar junto. A pequena Antonella, de 1 ano e 8 meses, bateu palmas durante todas as canções. Já Igor, de 6 anos, que adora música, teve dicas de como aprender a tocar violão. Para o cantor Léo Paim, participar do Vozes que Curam foi uma satisfação. Graças a Deus, esse ano eu pude vir, porque é numa segunda-feira mais fácil para a gente que vive de música, né? E é uma alegria muito grande a gente estar aqui cantando para esses pacientes que estão se recuperando. E contem sempre comigo, com a minha presença para esse tipo de evento. É um sentimento de alívio, porque a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, e eu acho que a gente tem que vir, através da voz, fazer o bem, sem saber a quem, né? Na verdade, a gente vem passando no corredor e vem cantando, e as pessoas vêm se alegrando. Eu acho que é isso que importa, eu acho que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Além disso,
a voz e o bom humor do músico Beto Pires contagiou pacientes como o pastor Carlos Eduardo Leal Júnior, de 45 anos, que pediu o violão emprestado para tocar e cantar um louvor. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Além dos pacientes, os artistas animaram também a manhã de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e demais funcionários do USMA. E no próximo bloco, uma entrevista com o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia da Boate Kiss, Flávio Silva, ao vivo no JD. Jornal do Diário faz mais um intervalo, você acompanha ao vivo através das câmeras do CIOSP. Como está o movimento agora no encontro das avenidas Presidente Vargas, Ângelo Bolson e Liberdade. São 6h37, nós já voltamos. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Vemos o tempo como um álbum no qual guardamos histórias. Histórias de momentos que transformam ou contemplam o brilho de nossa existência, eternizando descobertas, lições, encontros, sonhos e conquistas. Enquanto completamos o álbum, ou melhor, o tempo de nossas vidas, não esqueçamos que o melhor momento a ser eternizado é o agora. Geiger, torne o seu presente inesquecível. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Após mais de 10 dias na capital, os familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia da Boate Kiss retornaram a Santa Maria no domingo, como você acompanhou na reportagem que nós exibimos aqui na abertura do JD de hoje. O júri durou 10 dias no Foro Central de Porto Alegre. Hoje,
ao vivo, nós estamos recebendo mais uma vez aqui no Jornal do Diário Flávio Silva, presidente da VTSM, Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, a quem desde já nós agradecemos a gentileza de nos atender e aceitar o convite. Boa noite, Flávio Silva, seja muito bem-vindo. A gente já começa então conversando, porque foram dias muito pesados para todos que acompanharam o júri ao longo deste tempo, sobretudo para os pais que estiveram lá pessoalmente, ouviram tudo que foi relatado pelas testemunhas, vítimas e também pelos réus. Seu Flávio, qual a avaliação que pode ser feita no encerramento do júri que aconteceu na sexta-feira? Trouxe finalmente um conforto para os corações dos pais? Era o que a associação esperava? Boa noite. Boa noite. Esses dias que nós ficamos lá, né, acompanhando diretamente o júri que ocorreu em 10 dias, eles foram muito, no caso seguinte, muito exigentes de nós, né? A questão da paciência e até aquela ansiedade que a gente tinha ao desenrolar desses debates todos, das oitivas de testemunhas, mas ele teve o resultado, sim, foi um resultado muito positivo. Eu sempre digo que não houve perdedores nem ganhadores. Quem ganhou foi a sociedade na questão da prevenção, que daqui por diante se espera que seja respeitada a questão da preservação à vida, né? Porque as pessoas sabem que crimes como esses começarão a ser punidos. Está certo. Presidente, o juiz anunciou a sentença condenando os 4 réus e segundos depois também faz o anúncio, né, do recebimento de um habeas corpus, aí o juiz Orlando Facini Neto nas imagens aparecendo, e que foi apresentado pelo Jader Marques. Como vocês receberam essa notícia naquele momento lá na sala do júri? Foi algo que de certa forma surpreendeu, que impactou a todos os familiares? E, de certa forma, isso até já era esperado? Chegou a ser cogitada essa possibilidade em algum momento lá nos bastidores? Teria sido cogitado, sim, a possibilidade deles entrarem com um habeas preventivo. E foi o que aconteceu. Isso demonstra que as defesas não tinham tanta confiança em derrubar o dolo eventual. Então, mesmo eles não terem saído de lá presos, conduzidos para o presídio conforme a determinação do próprio magistrado, ele ficou provado, né, essas responsabilidades, e agora a gente espera, né, entrar com recurso para cassar essa liminar que concedeu o habeas corpus. Agora, seu Flávio, esse habeas corpus decidido ali no finalzinho, né, do julgamento, chegou a abalar aquele sentimento dos pais de que justiça realmente foi feita? Ele não chegou a abalar, porque o importante foi dito ali, que foi a determinação do magistrado para que os réus fossem conduzidos, né, para cumprir suas penas. Isso aí não diminui de maneira nenhuma o ato, isso só nos deixou frustrados, né, que mais uma vez o desembargador Martinez abrindo a cartola e tirando um coelho, né? Então, isso aí até é irônico, essa situação. A gente entende que é muito privilégio para os réus e uma minoridade gritante para as vítimas. Flávio, se falou muito em vingança. Sabemos que desde sexta-feira o senhor tem falado aí muito sobre isso, sobre este assunto. O que há ainda a explicar sobre isso? Muita coisa a ser explicado, porque desde o princípio a gente vem batendo nessa tecla que a nossa luta é por justiça e jamais foi por vingança, porque vingança é um sentimento tão mesquinho que o que levou essa nossa luta adiante foi o amor pelos nossos filhos. E nós ficamos chateados no momento que até defensores, advogados de defesa, taxam no sentido de vingança que essa condenação ela foi um ato vingativo e não um ato justo. Isso aí abala de uma certa forma, porque a gente não está ouvindo isso da boca de um leigo, e sim de pessoas que estudaram e sabem a diferença da vingança para um ato de justiça. Mas nós temos a nossa consciência tranquila, porque a vingança que eles tanto dizem, jamais esteve próxima de nós. Isso demonstrou até nesses últimos momentos finais do júri, do passar do júri lá, e que a gente realmente, a nossa luta era lá, nós estávamos lá por justiça
e a justiça prevaleceu e, infelizmente, tem certas pessoas que não aceitam. Fazendo uma avaliação sobre esses 10 dias de júri, dá para dizer assim, qual foi o pior momento, ou daqui a pouco o momento mais marcante, ou então os momentos de maior impacto durante as oitivas, e se teve alguma situação, algum fato que incomodou muitos pais durante o júri? Teve vários fatores ali que determinaram um tipo de manifestação na gente contrariando aquilo que estava acontecendo. Inclusive, oitiva de testemunhas que foram justamente preparadas, de uma certa forma, com o intuito de defender os réus para tentar, no final, no mínimo, uma desclassificação sobre o crime. Isso aí causa uma indignação muito grande. E, inclusive, o meu nome foi citado algumas vezes, o que me deixa muito brabo no sentido de que a gente tem um nome citado numa situação dessa e dá para se dizer que de uma forma muito covarde, uma vez que nós não temos direito a nos defender, nos manifestarmos para nos defender. Então aconteceu algumas vezes, teve algumas vezes que eu até me manifestei, foi num ato lá, num griteiro, provocado até pelo Dr. Jean, e a gente não aceita esse tipo de coisa porque foi uma afronta e até mesmo uma provocação no intuito de ofender as famílias. Realmente são momentos difíceis, né? Difícil, a gente acredita, né? De suportar, né? De forma, né? Calado, como vocês precisavam estar lá. E presidente, como o senhor avalia o trabalho do MP e também da defesa dos réus? Olha, foi um trabalho muito bem feito mesmo, tanto pelo Ministério Público, como a assistência de acusação e as defesas, só que as defesas ela não têm aquele compromisso de instruir seus clientes, né, para se manifestarem falando a verdade. E usaram de muitas coisas mentirosas com o intuito de almejar a desclassificação do crime de doloso para culposo. Então é uma espécie de um vale-tudo. E isso aí acabou nos preocupando muito, porque fomos muito desrespeitados, inclusive a defesa, as partes da defesa não tiveram muito respeito nem com os promotores, nem com os assistentes, e também foram ofensivos a nós que estávamos ali na plateia. Então, o que marca muito foi advogados chegar naquele limite dos bastidores da plateia, aonde ali ficam os réus, os jurados, e falar claramente, como foi uma fala do Dr. Bruno Menezes, que me deixou muito decepcionado. Eu acho que um profissional da classe dele, da altura dele, tinha que pensar muito quando fala algumas palavras, que ele foi bem claro. Ele disse, daqui para cá nós queremos justiça, vingança não. Como se nós estivéssemos procurando vingança. Então, acho que foi um desrespeito muito grande do Dr. Bruno. Ele me desculpe, mas o senhor foi muito ofensivo, né, e desrespeitoso com as famílias que estavam lá. Afinal de contas, o seu cliente é responsável pelas 242 mortes. E não é nos ofendendo que o senhor vai conseguir tirar essa carga de cima dele. Agora, seu Flávio, vamos falar da associação, né? Porque foi um trabalho muito bonito, um trabalho muito intenso ao longo desses quase 9 anos. E ele vai se encerrar agora ou a associação deve seguir atuante? Não, a associação tem um propósito, um trabalho social muito grande e que vai se dar seguimento. Agora, em seguida, agora teremos novas eleições. E outra coisa, a questão até desse processo, isso aí não termina agora, né? Vêm recursos para tentarem, de alguma forma, reduzirem as penas. E a associação ela já vinha fazendo um trabalho social e vai ter continuidade nesse trabalho. Inclusive, tem proposta de levar para as escolas públicas um trabalho de prevenção. E a gente aposta nisso aí, e que as crianças, né, que o cidadão traga de berço já alguma certa experiência sobre essa área de preservar as vidas. Presidente, antes de encerrarmos, já estamos quase chegando ao final da entrevista. No próximo, agora dia 27 de janeiro, completa então 9 anos, né, da tragédia. A exemplo dos anos anteriores, algo já está sendo programado? Vai ser um 27 de janeiro diferente, este agora de 2022? Ele com certeza tem tudo para ser um 27 de janeiro um pouco diferente, porque os outros 27 que aconteceram sempre ficaram marcados a questão da nossa luta em busca por justiça. E agora nós podemos sim nos concentrarmos em homenagear os nossos filhos, uma vez que eles
foram justiçados ou estão sendo justiçados. Então, nós só temos que celebrar a vida agora e homenagear os nossos filhos. Tá bem, então, Flávio Silva, muito obrigada pela sua participação, presidente da Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. A gente agradece muito a participação, a disponibilidade de vir, né? Chegaram de viagem ontem, já estão aqui. Muito obrigada e uma ótima semana para você. Obrigado a vocês pela oportunidade. E no próximo bloco, as notícias do esporte e também a previsão do tempo. Nós vamos agora para mais um intervalo com imagens ao vivo do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública e mostrando a movimentação neste momento da BR-158 no trevo do Castelinho, bem na subida para Itaara, agora que são 6 horas e 51 minutos e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Vemos o tempo como um álbum no qual guardamos histórias. Histórias de momentos que transformam ou contemplam o brilho de nossa existência, eternizando descobertas, lições, encontros, sonhos e conquistas. Enquanto completamos o álbum, ou melhor, o tempo de nossas vidas, não esqueçamos que o melhor momento a ser eternizado é o agora. Geiger, torne o seu presente inesquecível. E agora as notícias do esporte com o jornalista Gilson Alves. Boa noite, Gilson. Quais são os destaques de hoje? Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu e a quem acompanha o Jornal do Diário. Ontem à noite acompanhamos no Centro Desportivo Municipal a final da Copa que comemorou 65 anos da Federação Gaúcha de Futsal. E o União Independente, a gente vê algumas imagens aí, teve essa até o horário em que o jogo foi paralisado em alguns momentos. União Independente de Santa Maria foi campeão da Copa, que comemorou então o aniversário da Federação Gaúcha de Futsal, 4-3 para a União, um jogo bastante equilibrado. Primeiro a União fez 1-0, o Figueira de Tupã empatou em 1-1,
2-1 para o União. União fez 3-1, depois a equipe de Tupã-Seretã foi buscar o empate em 3-3, mas no final das contas 4-3 e vitória da equipe santamariense, que traz para Santa Maria aí um título a nível estadual em esporte coletivo, algo que não é tão comum assim. Inclusive, nesses nossos anos de jornalismo, dei uma pesquisada, eles são poucos os títulos que eu tenho registro aí de uma principalmente esporte coletivo, e o União é campeão estadual, então, dessa Copa da Federação Gaúcha de Futsal. Comemorou bastante o título também, porque nesse 2021 o União comemora 10 anos de fundação, então é uma data comemorativa. União que a gente vê de azul e amarelo, e a gente acompanhou agora há pouco na tela as imagens, e fez bastante festa também por isso, porque é o ano quando comemora 10 anos, né, o aniversário de 10 anos, então casou bem com esse título, e a gente dá os parabéns para a União Independente e convoca para o site diariosm.com.br também a nossa edição impressa de amanhã, já que o jogo terminou já por volta das 9h30, 10 horas da noite do domingo. A gente já tinha fechado o jornal impresso, então será o nosso destaque também amanhã na página 17, passando a limpo as informações dessa vitória, e parabéns novamente aí à União Independente. E esse é o principal destaque dessa segunda-feira. Ok, Gilson, muito obrigado pelas informações do esporte. Gilson Alves aqui com as notícias da área esportiva. E agora do esporte nós vamos para a previsão do tempo. A semana começa com calor e com chance de pancadas de chuva. Vamos conferir mais detalhes, conferindo as temperaturas para Santa Maria. Terça-feira, mínima de 19, máxima não passando dos 31. Na quarta-feira, temperaturas entre 19 e 24 graus. Já na quinta, também 19 e a máxima de 29, ali podendo chegar aos 29. E na sexta-feira, mínima de 18 e a máxima não passando dos 31. Vamos agora até a redação do Diário com os destaques da edição impressa dessa terça-feira, e quem traz algumas notícias é o jornalista Marcos Fonseca. Os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria desta terça-feira trata sobre o caso Kiss, habeas corpus, que mantém em liberdade os réus da Kiss, deve ser julgado ainda nesta semana pelo Tribunal de Justiça. Na geral, o ônibus de excursão com estudantes de Santa Maria tomba na Freeway e deixa 3 feridos. O calendário de vacinação contra a Covid desta semana, com aplicação de primeira e segunda dose e também da dose de reforço. Na economia, a abertura de novas lojas gera cerca de 30 empregos em shopping aqui da cidade. E na polícia, a Polícia Civil de Restinga Seca indicia 6 pessoas pela morte de uma adolescente de 15 anos. E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. Uma semana abençoada para você. Até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred, suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos.